Mas no último episódio, eu parecia uma criancinha chorando. Eu literalmente estava deitada na minha cama, quase em posição fetal, porque eu só sabia chorar por conta do final dessa série. Oi, gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar pra vocês quais foram as séries de TV que eu sofri quando precisei me despedir delas. Depois de 4 anos, eu volto com a parte 2 desse vídeo, porque lá em 2021, quando eu comecei o canal, eu trouxe o primeiro vídeo aqui, que eram séries difíceis de dizer adeus. E hoje eu tô voltando com a parte 2 desse vídeo para contar para vocês quais foram as outras séries que eu sofri e que foram difíceis de me despedir, né? Difíceis de dizer adeus. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito chorona, que eu sou uma pessoa que sofre com muita facilidade. E é claro que sempre que eu vou assistir alguma série e que eu vou finalizar essa série, eu acabo me apegando demais aos personagens e quando a série acaba, eu sempre fico muito triste. E hoje eu vou contar pra vocês algumas dessas séries de TV que eu me apeguei muito e que na hora que a série acabou, quando eu fui assistir aos últimos episódios ou ao último episódio, eu sofri demais. E aproveita pra anotar essas séries que eu vou contar pra vocês, porque algumas delas são bem conhecidas, mas outras talvez vocês não conheçam, então fica também de indicação pra vocês. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e, claro, me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estou sempre por lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo as plataformas de streamings que vocês podem encontrar essas séries que eu vou citar por aqui. Eu busco sempre trazer séries finalizadas, mas nessa lista aqui eu vou falar de séries também que foram canceladas e uma minissérie. A primeira série que eu vou trazer aqui talvez seja uma das mais famosas, se não a mais famosa dessa lista, e é claro que eu estou falando de Gossip Girl. Gossip Girl foi uma das primeiras séries que eu assisti, e eu lembro que a primeira temporada me deixou muito envolvida já assim que eu comecei a assistir. É claro que eu levei muitos anos pra finalizar essa série, porque quando eu comecei a assistir, ela passava na TV aberta, mas depois eu demorei até encontrar as temporadas e encontrar onde assistir, então eu finalizei a série, sei lá, deve ter uns 10 anos, talvez um pouquinho mais. Assisti 3 vezes todas as temporadas, porque é uma das minhas séries favoritas da vida. E nessa série a gente vai acompanhar um grupo de pessoas muito ricas que moram em Manhattan e que vão ter aí suas vidas abaladas por conta de um blog de fofocas. Claro, eu preciso dizer sim que Gossip Girl foi aquela série que conquistou milhares de pessoas, que tinha personagens muito complexos, que tinha personagens tóxicos, que os relacionamentos principalmente eram todos tóxicos, independente de quais eram, se eram românticos, se eram de amizade, se eram familiares, todos. Assim, eu acho que não sobrava um relacionamento saudável, mas era o que na época fazia muito sucesso, então essa série alcançou muito sucesso. Eu lembro que quando eu assisti o final dela a primeira vez, né, a última temporada em si e o último episódio, eu confesso que o último episódio em si não me pega tanto, mas por ser uma despedida de personagens que eu acompanhei por muitos anos, é claro que eu sofri e é claro que eu chorei. Younger é uma série um pouquinho mais recente e vai contar pra gente a história da Lisa. A Lisa tem 40 anos, ela é recém-divorciada e ela tá tentando voltar a viver a sua vida após o divórcio. Ela tem uma filha já que tá entre os 17 e 18 anos. Mas assim, depois do final do casamento dela, ela quer voltar a viver, voltar a fazer as coisas que ela fazia antes. E uma dessas coisas é voltar pro mercado de trabalho. Só que a Lisa sofre de algo que muitas mulheres, na idade dela, né, aos 40 anos, sofrem, que é o preconceito com a idade. Então a Lisa vai tentar fazer algumas entrevistas, mas por conta da sua idade, ela não vai ser contratada. E a Lisa, ela queria muito voltar a trabalhar no mercado editorial, que é algo que ela já fazia antes, é algo que ela gosta. Então aí a gente já tem um ponto do porquê que eu gostei tanto dessa série. E aí, então, a amiga dela, né, sua melhor amiga Meg, vai sugerir que ela se passe por uma pessoa mais jovem, porque chegou um cara ali pra dar uma cantada nela e ele achou que ela fosse bem mais jovem. Então, de brincadeira, a Lisa vai mentir a idade dela, vai falar que ela tem 26 anos. Só que as pessoas vão passar a acreditar nisso. E aí, quando ela vai se candidatar para uma vaga em uma editora, as pessoas vão achar que ela realmente tem essa idade e vão acabar contratando ela. A série é uma delícia de assistir, os episódios são muito curtinhos e a gente vai ver muito do mercado editorial, porque a Lisa vai trabalhar dentro de uma editora. Então a gente vai conhecer muitas coisas e eu achei fantástico porque eu adoro o mercado editorial. Então, assim, foi muito legal ver
a Lisa entrando nesse mercado, falando sobre livros, falando sobre literatura, mostrando contratações. Gente, é muito divertido. E é muito legal porque a série aborda diversos temas. Então a gente tem ali relacionamentos entre pessoas com diferenças de idade, a gente tem uma representatividade LGBTQIAPN+, nós vamos ter um dos temas que é predominante, é a questão do etarismo. Então, assim, a série é uma delícia. E eu lembro que quando eu me interessei, quando eu fui começar a assistir essa série, eu nem sabia muito bem como é que era a premissa. Mas eu me interessei porque uma das principais personagens é interpretada pela Hilary Duff e eu sou apaixonada pela Hilary. Então, de bandeja, eu fui presenteada com uma série que eu simplesmente adorei e virou uma das minhas favoritas. A parte triste é que essa série acabou. O final não foi como eu queria, mas eu acho que foi um final muito coerente com o que a série apresentou. Mas eu sofri tanto, gente, tanto nos últimos episódios, que eu ficava assistindo e eu ficava assim, escorrendo lágrimas, porque parecia que eu tava me despedindo de pessoas, de amigos. Então, assim, essa série é uma delícia e eu sofri muito quando eu tive que dizer adeus pra ela. A próxima série que eu vou trazer aqui talvez seja uma das mais conhecidas e que, diferente das outras que eu chorei mais pro final, então chorei quando eu fui começar a me despedir dos personagens. Essa série aqui, eu acho que das 5 temporadas que ela tem, eu devo ter chorado em todos os episódios, com exceção de um ou outro. E eu estou falando de This Is Us. Gente, ô série pra me fazer chorar. Nessa série, a gente vai acompanhar 4 pessoas que dividem a data de aniversário. 3 delas nasceram no mesmo dia, no mesmo ano, e uma delas nasceu em um ano diferente. Eu não vou falar mais nada sobre isso, porque quando eu vi o trailer, eu achei muito interessante porque a gente ia descobrir ao longo desse primeiro episódio que as vidas dessas pessoas estariam entrelaçadas. Mas no trailer eu não sei se eu não peguei a informação ou se realmente ficou ali. E quando eu fui assistir ao primeiro episódio e eu percebi qual era, né, foi mostrado pra gente, aliás, qual era a ligação desses 4 personagens, eu já comecei a chorar ali, no final do primeiro episódio. Então, assim, na verdade, acho que não foi nem no final, foi bem antes, quando foram acontecendo algumas outras coisas. E aí eu já fui chorando nesse episódio, e dali pra frente, só ladeira abaixo. Porque todo episódio novo que eu assistia, eu chorava. A série, ela vai intercalar passado, presente, vai começar a mostrar o futuro também, em determinados momentos, e assim, são histórias muito emocionantes, são histórias de pessoas reais, são histórias que fazem você refletir muito, aborda temas muito importantes como vícios, aborda também preconceito racial, aborda gordofobia. Essa série é incrível e, como eu falei, eu chorei em todos os episódios, mas no último episódio eu parecia uma criancinha chorando. Eu literalmente estava deitada na minha cama, quase em posição fetal, porque eu só sabia chorar por conta do final dessa série. The Mentalist, ou O Mentalista em português, foi uma série que eu queria assistir há muitos anos. E eu só comecei a assistir na época da pandemia, quando já havia terminado há alguns anos. Aqui a gente vai acompanhar o Patrick Jane, que é um cara que diz ter poderes psíquicos, então ele tem ali um programa e tal. Em um dos seus programas, ele recebe uma mensagem mais como uma ameaça mesmo, e quando ele chega na casa dele, a esposa e a filha foram brutalmente assassinadas. Após o acontecido, o Patrick vai começar a trabalhar com a polícia para prestar os seus serviços de consultoria, porque embora ele não tenha poderes psíquicos, ele tem uma percepção muito diferente de outras coisas, ele tem ali alguns dons, e isso vai ser de utilidade para a polícia. Então, conforme ele vai ajudando, eles também vão perseguindo o serial killer, né, a pessoa responsável por ter feito o que fez com a família dele. Essa é uma das séries que a gente já tá acostumada que todo episódio tem um caso semanal diferente, que as coisas vão se interligando e tal, mas eu não sei, tinha algo diferente, eu não sei se eram os personagens, mas eu me apeguei demais aos personagens, à história. Conforme eu fui chegando na última temporada, eu me lembro que eu adiava muitas vezes ficar assistindo aos episódios. Na época eu assistia com minha mãe e meu padrasto, e eu ficava adiando pra gente assistir, porque eu não queria me despedir desses personagens. E eu lembro que eu chorei muito no final, porque realmente o Patrick foi um personagem que me conquistou muito. Ele é um protagonista interessantíssimo, e não só ele, mas os outros personagens também, eles trazem muito pra história. Então, apesar de ser meio repetitivo, porque toda semana a gente tinha um caso diferente, os personagens faziam com que tudo aquilo fosse muito legal de acompanhar. E é claro que eu sofri quando eu terminei de assistir The Mentalist. Agora eu vou trazer uma minissérie pra vocês que é assim, até hoje eu não entendo muito bem o porquê que eu sofri tanto, porque veja bem, foi uma minissérie que eu sabia que teria ali os seus 10 episódios, eu sabia como a série começava, eu sabia como ela ia terminar, porque ela é baseada em um livro que eu sou completamente obcecada, e quem me conhece
conhece, quem acompanha o canal já sabe que eu estou falando de... É isso mesmo, Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six é uma minissérie adaptada do livro de mesmo nome e que quando essa série foi anunciada, eu nem tinha feito a leitura do livro ainda. Quando essa série foi anunciada, aí eu vi um nome muito interessante no elenco, que era o do Sam Claflin. Eu já fiquei pensando, interessante, preciso ler. Fui atrás, li o livro, no começo eu não gostei muito, terminei o livro completamente fascinada pela história, li mais uma vez antes de começar a série e fui assistir aos episódios conforme eles iam saindo no Prime Video. E na série a gente vai acompanhar uma banda fictícia, né? Na verdade a gente vai conhecer a Daisy Jones, que teve uma vida muito complicada desde criança e que ela vai se envolvendo com música cada vez mais, até que ela consegue fazer aí algumas gravações, lançar algumas músicas. E a gente vai acompanhar também o Billy e o Graham, que são irmãos e que eles também têm uma banda. Em um determinado ponto da história, a gravadora, tanto que cuida da carreira da Daisy quanto que cuida da carreira dos irmãos, vai achar que é uma grande oportunidade juntar a banda do Billy e do seu irmão com a Daisy para que eles possam produzir uma canção. E aí dá super certo, essa canção vira um sucesso e eles resolvem que eles vão todos ser uma banda. Então a banda vai ser Daisy Jones and the Six. Se passa nos anos 70, então a ambientação é muito característica daquela época e o ponto principal aqui é que essa banda fez muito sucesso. Ela foi assim, a obsessão de muita gente, mas que em um determinado dia ela simplesmente se encerra depois do seu maior show, assim, do show mais histórico que eles já fizeram. E eles vão agora produzir um documentário para contar tudo isso. Então a gente vai vendo blocos de entrevistas com esses personagens e a gente vai ficar alternando entre passado e o que tá acontecendo ali no presente, né? Enquanto eles estão gravando esse documentário. Então eu já sabia como é que as coisas iam ser. E o final, ele é realmente muito parecido com o livro, mas gente, eu não sei dizer o que foi que aconteceu. Que enquanto eu tava assistindo ao final, eu chorava de soluçar. Mas assim, de soluçar mesmo. Tudo culpa de quem? Do Sam Claflin, porque o que ele faz? Ele faz adaptação de livro e ele acaba com a minha vida. Porque ele acaba com a minha vida interpretando o Finnick de Jogos Vorazes, ele acaba com a minha vida interpretando o Will Traynor de Como Eu Era Antes de Você, e ele acabou com a minha vida interpretando o Billy de Daisy Jones and the Six. Eu acho que eu preciso fazer uma playlist aqui no canal com vídeos falando de como esse cara me faz chorar, porque, pelo amor de Deus, o final de Daisy Jones and the Six na série, né, na minissérie, me pegou muito, porque a forma como foi contado, como tudo foi mostrado, e eu fiquei tão emocionada e eu chorava tanto. Não é como se fosse uma grande surpresa o que ia acontecer, não, eu sabia o que ia acontecer. É claro que poderiam haver mudanças, mas de um modo geral eu sabia o que ia acontecer. E aí o que aconteceu comigo? Pois é, desidratei de chorar. Então eu vou falar de duas séries que foram canceladas, que eu não superei, e eu vou começar com a primeira delas, sendo Julie and the Phantoms. Fãs de Julie and the Phantoms, por favor, se manifestem nos comentários, porque eu sei que assim como eu, vocês também não superaram esse cancelamento. A série Julie and the Phantoms, da Netflix, foi baseada na nossa série de Julie e os Fantasmas. Quem lembra dessa série quando passava na Band, gente? Eu assisti não faz muito tempo, depois do cancelamento da série, Julie and the Phantoms, eu fui assistir Julie e os Fantasmas, porque eu lembro que na época eu assistia só alguns trechos e eu gostei tanto, mas tanto, que é uma pena também que essa série não tenha sido mais desenvolvida. Mas, falando de Julie and the Phantoms, que eu assisti 3 vezes, porque sim, eu fiquei completamente apaixonada, a gente vai conhecer a história da Julie, que tem uma relação ali muito especial com a música. A gente também vai conhecer 3 fantasmas que faziam parte de uma banda lá nos anos 90 e que após o final de um espetáculo eles foram comer um cachorro quente e pôr de arrasta. Vai ter toda uma ligação ali dos personagens com a Julie. E aí, em um determinado momento, a Julie vai conhecer esses fantasmas e eles vão perceber que tem uma ligação ali muito forte e os próprios vão formar uma banda. Então é muito divertido. Ninguém pode ver eles além da Julie, mas quando eles tocam, eles ficam visíveis para todo mundo, então é muito legal. A série vai abordar o luto, vai falar sobre arrependimento, vai falar sobre música, e eu gosto muito, mas assim, muito mesmo da trilha sonora dessa série. A trilha sonora dessa série é fantástica, amo, eu já falei inclusive dela em outro vídeo aqui no canal. As músicas são incríveis, a atriz que faz a Julie, a Madison Reyes, ela canta muito, e assim, é realmente uma pena a Netflix ter cancelado, porque hoje eu vejo tanta série ruim indo pra frente, e Julie and the Phantoms era uma série que tinha muito potencial e que eles simplesmente descartaram e eu não sei por quê. E aí, por que eu falo que eu sofri? Porque quando acabou, eu fiquei super empolgada pra ter uma segunda temporada. E quando eu recebi a notícia do cancelamento, eu chorei muito. Eu chorei muito mesmo. Eu fiquei, assim, desolada, porque eu não conseguia entender por que a Netflix descartou uma série
tão maravilhosa quanto essa. E a última série dessa lista é uma série que eu realmente até hoje não supero o cancelamento e que eu espero do fundo do meu coração que ela seja salva, porque não faz muito tempo que ela foi finalizada, e eu estou falando da série Westworld. Pensa numa série maravilhosa, uma série que você não consegue entender absolutamente nada do que tá acontecendo e ainda assim você tá ali completamente instigado pra continuar, pra tentar entender o que tá acontecendo. Essa série é um remake de um filme lá dos anos 70 e vai mostrar pra gente um parque futurista. Nesse parque possuem androides muito realistas e as pessoas, os visitantes, vão até esse parque para ter várias experiências diferentes. Mas tem uma jogada de mestre aqui que a gente não consegue entender, mas que depois que a gente entende, tudo faz sentido. Obviamente, eu não vou contar pra vocês, porque se você não assistiu, você precisa assistir essa série. Essa é uma série que vai tratar sobre livre-arbítrio, sobre questões da humanidade, sobre como algumas pessoas têm aquele famoso complexo de Deus. Então, assim, é sensacional. Essa série teve 4 temporadas. Eu entendo que a terceira temporada não foi das melhores. A quarta temporada, ela começou a ficar muito boa lá pro final. E a quinta temporada, que foi a última, porque a série foi criada pra ter 5 temporadas, então na quinta a gente ia ter todo o desfecho. Eu tava assim, ensandecida pra poder ver, simplesmente jogaram fora. E obviamente, quando eu recebi a notícia do cancelamento, eu fiz o quê? Chorei. Por quê? Porque eu precisava ver o final dessa série. A quarta temporada, ela acabou de um jeito ali, ó, perfeito, redondinho pra gente ter uma quinta temporada e se encerrar. Então assim, eu tava contando os dias pra poder ter notícias de uma quinta temporada. E a notícia que veio foi de um cancelamento. Então o que que eu fiz? Pois é, chorei. Eu ainda tenho esperanças de que, sei lá, um Prime Video da vida resgate essa série, porque essa série era da HBO, então, sei lá, eu acho que um Prime Video conseguiria fazer um final à altura dessa série, e os criadores da série estavam trabalhando em outros projetos com o Prime Video, então eu tenho esperança, mas a minha grande decepção também é que essa série não tá disponível em streaming nenhum aqui no Brasil. Eu acho que só lá fora tá disponível na HBO, mas aqui no Brasil, não. Mas a gente sabe que tem modos diferentes, né, para poder assistir. Então, é uma série que, apesar de não ter em nenhum streaming, eu indico que vocês assistam, porque ela é fantástica. Mas é isso. Essas são algumas das minhas séries favoritas da vida e são séries que eu sofri muito quando eu precisei dizer adeus, quando eu precisei me despedir dos personagens e eu precisava trazer aqui para vocês. E claro que sim, eu tenho material para uma terceira parte, então se vocês querem, comentem aqui pra mim. Aproveita e também me conta nos comentários qual foi a série que você sofreu quando terminou. Pode ser uma série que foi cancelada, pode ser uma série que foi realmente finalizada, eu vou adorar saber. Aqui ao lado eu vou deixar o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada, é vocês que estão ajudando o canal a continuar. O link para você conhecer o Clube da Nath vai estar na descrição do vídeo, vem fazer parte, lá você vai ter benefícios exclusivos. Mas caso você queira apoiar o canal sem nenhum compromisso, eu vou deixar também o QR Code aqui que você pode fazer a sua contribuição. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo aqui no canal, tchau!